Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior. Estamos começando o primeiro vídeo do quadro Gênero Textuais Bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre parábolas. Então, se você está até aqui agora, claro que você está até aqui, você começou agora. Quero agradecer a sua presença, obrigado por você estar aqui. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero textual muito importante. A gente aprende, a gente ensina com experiências que fazem parte do nosso dia a dia. Por vezes a gente se depara por situações inusitadas, por histórias contadas, histórias lidas e até mesmo ilustradas que nos ajudam a construir o nosso conhecimento, o nosso caminho e também os nossos valores pessoais. Nós temos as fábulas, nós temos as lendas, que são histórias curtas que nos ajudam a ilustrar algum vício, alguma virtude, que no final dessa história nós temos uma aplicação aí, temos uma lição de moral. E na maioria dessas histórias, os personagens são animais que retratam aí o traço de caráter positivo ou um traço de caráter negativo dos seres humanos. Mas hoje nós vamos estudar um gênero textual que também apresenta personagens e também tem um intuito didático de apresentar aí, de trazer orientações para o nosso dia a dia, que é a parábola. Bem, a parábola é uma narrativa curta cujos temas são extraídos da vida do dia a dia, isso é importante. Ela transmite uma mensagem direta sobre as consequências de uma ideia, uma atitude, uma ação feita por seres humanos do dia a dia, seres humanos típicos daquelas situações. Ela provoca um estado emocional de consciência para aquele que está ouvindo, por isso que ela tem o objetivo didático. Ou seja, para você entender, as parábolas elas são narrativas que usam a figura de linguagem para transmitir uma lição de moral, para trazer lições éticas e também lições religiosas. Estes textos contêm simbolismos e os elementos dessa história, os elementos da parábola, sempre têm, na grande maioria deles, todos significados específicos. Então, cada elemento da parábola tem o seu significado. É importante você saber isso sobre as parábolas. Esse gênero textual é conhecido por sua estrutura e finalidade. Na parábola, os personagens são sempre humanos, tá? Os animais, os objetos inanimados fazem parte sim, mas não deixam de ser aquilo que eles são. Animais são sempre animais, moedas são sempre moedas, pássaros são sempre pássaros, tá? Os elementos, os animais, os objetos são sempre objetos e animais. Não tem ninguém pensando, ninguém falando, senão isso vai se tornar uma fábula, tá? E todos os elementos da parábola são universalmente conhecidos, ou seja, são sentimentos que todos os seres humanos compartilham. Outra característica também que define a parábola como gênero textual é a origem ou a presença da razão moral escondida ou a razão moral clara. É a clara presença de analogias, comparações que são ali facilmente identificadas no dia a dia dos leitores e dos ouvintes. Beleza? Tudo bem? Professor, então quais são as principais características das parábolas? Primeiro, a parábola teve origem na tradição oral. As parábolas eram sempre contadas. Não pode esquecer isso. As parábolas eram contadas. É uma narrativa simples. Se você perceber, tem poucos personagens. Na história, por exemplo, do semeador, é só o semeador com sementes. Sempre são histórias cativantes porque o objetivo é trazer o leitor, o ouvinte, na verdade, para aquele texto e fazer refletir. As pessoas são sempre representadas por pessoas, o foco narrativo sempre é na terceira pessoa, sempre é contada como o verbo ele. O semeador andava, o semeador jogou, ele jogava, tá? E o pretérito perfeito faz parte, sim, da parábola. Sempre temos o pretérito perfeito. Pretérito perfeito não. O pretérito. Eu posso usar o pretérito perfeito, o imperfeito, como tempo verbal das parábolas. E sempre há um argumento para provar algo. Sempre vai ter uma explicação. Elementos das relações impessoais. Vai ter a amizade, vai ter a valorização de alguma coisa, vai ter a busca por algo. É o caso, por exemplo, da ovelha perdida, a busca de Deus pelos perdidos, por aquele que está longe do aprisco. Então, elementos das relações interpessoais estão sempre dentro da parábola. E também nós temos a apresentação de uma verdade comum.
uma verdade que todos os ouvintes compartilham, que possam entender. E nas parábolas nós temos os valores morais, valores éticos, espirituais ali apresentados, ou de forma clara, explícita, ou também de forma implícita. Mas temos valores morais e éticos sendo apresentados nas parábolas. Beleza? Isso aqui ficou claro para você? Show! Professor, como a gente interpreta as parábolas? Simples. Evite a alegorização. Inicialmente é importante diferenciar a alegoria a alegorização. A alegoria usa uma metáfora que amplia essa ideia do texto para referir verdades fora do significado literal da narrativa. Ou seja, aquela história ali não aconteceu de verdade, tá? Não aconteceu de verdade. É uma história inventada, tá? Uma história inventada. Já a alegorização é o processo de usar algum texto que não é alegórico, um texto verdadeiro, tá? Por exemplo, eu vou falar do cego de Jericó, para transformar em um significado de um outro texto. Então, sempre em parábolas é um texto inventado que traz representações, simbolismos para a gente entender aquele contexto, aquela ideia apresentada. Tá? Reúna dados históricos, culturais, gramaticais sobre o assunto. O mundo que a gente vive agora, onde você está agora, é diferente daquele vivido pelos aldeões da Palestina ou do contexto histórico apresentado lá pela parábola. Então, quando você faz essa pesquisa, te aproxima mais das descobertas ali daquela parábola. Tá? É importante, porque cada elemento utilizado na parábola foi um elemento do dia a dia daquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Então, é importante você saber o contexto. Você deve também analisar a narrativa da parábola. Observar cada elemento da interpretação. Quais são os personagens, o foco narrativo, o tempo verbal utilizado, o elemento inicial daquela parábola, ou seja, o tema abordado. Tudo isso traz uma sequência de narrativas. O fato, o desenvolvimento das ações, o final e a conclusão da parábola. Na maioria das parábolas, quem conta explica um texto bíblico, explica as parábolas para você. Depois você tem que determinar qual é o auditório público que está ouvindo aquela parábola. Para quem está direcionada aquela parábola? Quem é o interlocutor, quem é o ouvinte, quem está contando? É o rei que está recebendo? É uma multidão? São os discípulos? Então a compreensão desses elementos também te ajuda a entender a parábola. Você deve pesquisar em livros sobre o assunto. Depois da leitura bíblica, você deveria também fazer pesquisas em livros. Eu, professor Nelson, recomendo o livro Parábolas de Jesus, da Casa Publicadora Brasileira. Esse livro é rico em detalhes e eu acredito ser um livro inspirado, e ele fornece uma inspiração correta das parábolas. Então, dessa forma, você economiza um tempo grandioso, vamos dizer assim, um bom tempo, poupando aí tempos de pesquisa e busca se você já tem um livro direcionado. Então, leia o livro Parábolas de Jesus, da Casa Publicadora Brasileira. Depois, você deve aplicar o que você aprendeu nas parábolas no seu dia a dia. Porque a gente entende que a parábola vai trazer uma ideia para nós, uma ideia ética, moral ou religiosa. E essa reflexão, na verdade, o objetivo da parábola é trazer reflexão. Então, essa reflexão deve ser aplicada no nosso dia a dia. É o objetivo dela. Vamos lá, vamos trabalhar agora sobre parábolas. Vamos trabalhar agora, propriamente dito, em parábolas. As parábolas, elas não estão somente presentes no Novo Testamento. Algumas pessoas não sabem, mas no Antigo Testamento as parábolas já eram utilizadas nos escritores bíblicos. O uso das parábolas como recurso literário é muito antigo. Já antigamente, bem no passado, os escritos rabínicos, por exemplo, usavam as parábolas para contar o dia a dia dos textos bíblicos ou a aplicação dos textos bíblicos no dia a dia. Melhor assim, né? Os rabinos, eles utilizavam isso para explicar verdades presentes na Bíblia, tá? Mas cuidado, é importante você saber isso. Cuidado para não confundir parábolas com fábulas. Isso é importante você saber, porque as fábulas, elas são narrativas em que os objetos, os animais, eles estão fazendo ou demonstrando o comportamento humano, ou sentimento humano, ou também demonstrando a razão humana. Então, quando tem um animalzinho lá falando, um animalzinho lá pensando, ou o objeto fazendo isso,
eu não precisa ser animal ou objeto. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente, árvores falando. Então isso é fábula, tá? O que eu vou apresentar aqui agora, nós temos o exemplo da fábula de Jotão. Alguns estudiosos acreditam ou nomeiam esta fábula como parábola, mas a gente viu que parábola nós não temos elementos além dos humanos praticando alguma ação humana. Por exemplo, aqui em Juízes 9, capítulo 9, versículos 7 a 15, temos a seguinte fábula. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, gritou para a população: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: olha, seja nosso rei. E a oliveira respondeu o seguinte: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses, aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. E a figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto doce e saboroso para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. E a videira respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-me à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá todos os cedros do Líbano. Percebeu que aqui os elementos fantásticos estão aplicados nas árvores? As árvores falam, as árvores buscam. Aqui nós não temos parábola, mas sim uma fábula. Então não confunda fábula com parábola. Mas nós temos aqui a primeira parábola presente no Velho Testamento, que está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 10, que no contexto dessa parábola nós temos o seguinte: Davi, ele se apaixonou por uma mulher, Betseba, e aí eles tiveram um caso. Para resolver essa situação de adultério, o que Davi fez? Ele falou assim: beleza, vamos resolver isso. Mandou o marido dela, da Betseba, para o campo de batalha, porque o país naquele momento passava por uma situação de guerra. Mandou este homem para a frente de batalha, e o homem morreu. Neste momento em que o homem morre, Deus, ele manda um profeta chamado Natã conversar com Davi. E aí o texto bíblico lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 10, diz o seguinte: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e comia o bocado que tinha na mesa, e do seu copo bebia também, e dormia com o seu regaço, e tinha essa ovelha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para assar ao viajante que viera a ele, e tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem rico, ou para o viajante que viera a ele. Então Davi ficou enfurecido, se acendeu de grande maneira a sua ira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E aí vem a explicação aqui agora. Geralmente nos textos bíblicos das parábolas nós temos as explicações. Então disse Natã a Davi: Davi, você é este homem, assim como o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul, te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas se isto é pouco, ele disse, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomou por sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, portanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Percebeu que Natã utilizou uma parábola para trazer uma lição
de moral, uma lição ética também, vamos dizer assim, para Davi. Então é possível, através das parábolas, trazer esse tipo de lições. No Novo Testamento, a gente também tem muitas parábolas. No Velho Testamento a gente tem 8 parábolas, aproximadamente 8 parábolas, alguns estudiosos colocam 9 também, 9, 10 parábolas. E no Novo Testamento a gente tem 40 parábolas. Todas elas são encontradas nos evangelhos, tá? Porém, nós temos algumas encontradas em um único evangelho. Nós também temos parábolas encontradas em 2, repetição em 2 evangelhos. Também nós temos a mesma parábola existente nos 3 evangelhos. Porém, todas as parábolas encontradas nos evangelhos, todas elas foram contadas por Jesus, tá? Então, por ser contadas por Jesus, o objetivo dela não era igual ao dos rabinos, de explicar as verdades bíblicas, mas sim trazer a questão relacionada ao seu próprio ministério. Todas as parábolas de Jesus estão relacionadas ao ministério de Jesus, tá? Todas elas estão relacionadas ao ministério de Jesus. Muito bem. Um detalhe importante que eu esqueci de falar aqui. Algumas parábolas, de acordo com alguns comentaristas ou alguns estudiosos, algumas também não são consideradas como parábolas. Há essa discussão. É o caso da parábola do rico e o Lázaro. O rico e Lázaro. Para alguns, esse texto contado por Jesus não é considerado como parábola. Mas a gente não vai se aprofundar muito nesse assunto. O objetivo desse vídeo é trabalhar uma discussão mais geral, uma introdução à parábola, e o objetivo é que você, leitor, investigue e estude por conta própria, tá? A gente vai trabalhar agora uma parábola dita por Jesus, que é o bom samaritano. E aí esse texto do bom samaritano está em Lucas capítulo 10, versículo 29 e 37, que diz: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E aí, em resposta a esse contexto, você pode ler esse assunto também. Jesus responde: O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu em mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa e espancaram-lhe e se foram, deixando ali quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada o sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas o samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava esse homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando dela o vinho, o óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus disse: Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe disse: Então vai e faça a mesma coisa. Tem uma comentarista adventista que ela fala sobre essa história e diz o seguinte: Na história do bom samaritano, ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, em credos, em ritos, mas no cumprimento do ato de amor, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. Essa lição não é menos necessária hoje no mundo que nós vivemos do que a ser proferida pelos lábios de Jesus. O egoísmo, a fria formalidade, tem quase extinguido o amor que deveria existir, dissipando a graça que seria por muitos a fragrância do nosso caráter. Muitos do que professam o nome de Jesus deixaram de considerar o fato de que os cristãos precisam representar Jesus. A menos que haja sacrifício prático em bem do outro, no círculo da família, na vizinhança, na igreja, onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Então, toda aplicação da parábola, ela é necessária uma reflexão. E toda aplicação é possível no nosso dia a dia. Veja essa história do bom samaritano. E aí, para encerrar o nosso vídeo de hoje, a gente precisa saber o seguinte: a sabedoria é a coisa principal que adquire. E a gente precisa ter como objetivo de vida adquirir a sabedoria. A língua dos sábios também esbanja a sabedoria.
Por isso, a verdadeira educação comunica a sabedoria. A verdadeira educação ensina o melhor uso do nosso caráter, o uso das nossas ações, o uso das nossas habilidades. Então, a gente precisa desenvolver a sabedoria. E a formação do caráter também é algo mais importante que a gente precisa criar ou desenvolver nos seres humanos. Por isso, a Bíblia utiliza muito das parábolas, porque o objetivo dela é trazer essa reflexão. O objetivo da parábola é trazer uma perspectiva de uma situação. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre parábolas. Espero que esse estudo de parábolas possa te direcionar a incentivar também a se dedicar a estudar as parábolas, aplicar as ideias que elas apresentam para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos. Então, até o próximo estudo. Valeu, falou, tchau!